Pai do Senhor, irmãos, boa noite. Amém. Amém. Minha esposa arrebentando aí, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, e ela ora assim mesmo pra gente. Em casa, quando a gente fala com Deus, eu me divirto, cara. Imagino que Jesus se diverte também. É a simplicidade, é bem simplicidade, né? A gente não costuma ter muito protocolo quando a gente fala com Deus em casa, não. A gente fala como se a gente conversasse com um amigo mesmo. Geralmente a gente está conversando, né? Aleluia, Jesus. E geralmente quando você vai falar com um amigo, você não chega. Boa noite, tudo bem? Como você está? Não. E aí, beleza? Como é que tá? Tranquilo? E é assim que a gente costuma falar com Deus em casa, do nosso jeito de ser, né? Do jeito quase que infantil. Mas é porque quando nós estamos diante dos nossos pais, igual eu, por exemplo, eu, meu irmão, quando a gente vem na casa do meu pai, todo mundo volta a ser criança, né? E assim diante de Deus também, nós somos pequenos diante da grandeza do nosso Pai. Vamos já começar com o texto. Números capítulo 11. Vamos falar de paciência, falar de Moisés. Números capítulo 11. Deus já tinha me dado essa palavra há um período, há um tempo. Já tinha meditado. E aí em fevereiro a gente teve um trabalho aqui no carnaval. Mas Deus me falou para não pregar naquele dia essa palavra, então eu segurei. E hoje o Senhor me incomodou no meu coração, nessa noite, na madrugada de ontem para hoje, e falando comigo a respeito dessa passagem. E é sobre isso que nós vamos falar. Amém? Números capítulo 11. Vamos lá. E a gente vai passando pelo texto, porque, sim, eu sou professor, né, gente? Então, é a forma que eu sei falar, é assim, é ensinando. Então, trabalho com isso todo dia da minha semana, ensinando, então é assim que eu sei passar a palavra. Mas tenho certeza que os irmãos vão entender, porque eu sou um professor, mas eu também sou um servo. Então eu tenho a ajuda do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Então, se a minha explicação não fizer você entender, o Espírito Santo ele se encarrega de te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Amém? Glória a Deus. Números capítulo 11, a minha versão é um pouco diferente, porque a minha linguagem de hoje, mas o sentido é o mesmo. Qual versículo? Vamos lendo a partir do versículo 1. Aleluia. Por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus, o Senhor. Quando o Senhor ouviu as suas reclamações, ficou irado, fez cair fogo em cima deles. O fogo queimou no meio deles e destruiu uma ponta do acampamento. Então o povo gritou, pedindo socorro a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Aí puseram naquele lugar o nome de Taberá, porque ali o fogo do Senhor havia queimado no meio deles. Por enquanto, isso é tudo, pessoal. Vou falar igual no Leitunes. Por enquanto, isso é tudo. A palavra de hoje, se for um tema com essa palavra, seria os caminhos do deserto. A gente ouve falar muito de deserto na Bíblia. Muitas pessoas já pregaram sobre o deserto, falam sobre o deserto. E tem algumas características do deserto da Bíblia, e é o deserto que a gente vai falar aqui. Muitos de nós aqui nunca conhecemos o deserto, porque nós somos na América do Sul, no lado tropical, que não costuma muito ter deserto. O deserto fica mais para o lado da Arábia, o bispo provavelmente já deve ter visto algum, aquele lado lá da Ásia, do lado do Egito, naqueles lados lá você vê mais deserto. Aqui não é muito comum. Mas esse deserto que eu quero passar não é um deserto físico, areia, seca. Eu quero passar sobre não é esse deserto que faz muito frio à noite, que venta
e o calor de dia também é insuportável. Não. Eu quero falar sobre um deserto espiritual, um deserto emocional, esse deserto que eu quero trazer hoje para nós. A primeira cidade aqui é Taberá. Diga assim, Taberá. Taberá. Isso. O texto começa dizendo que eles estavam passando por muitas dificuldades. A minha esposa, linda e maravilhosa, ela falou aqui um pouquinho antes de mim, uma frase de Paulo em Coríntios, que falava que sobre ter força, ter resistência no meio das dificuldades, porque as dificuldades, elas geram esperança. A dificuldade, ela gera a paciência, e a esperança gera a paciência. Ou seja, a dificuldade, ela vai gerar a paciência. Toda vez, eu assistindo o filme, eu gosto de falar muito sobre coisas assim do dia a dia, tá, gente? Assistindo o filme o Todo-Poderoso, já viu esse filme? Todo-Poderoso? Do Jim Carrey. Não estou falando nesse novo lugar, não. Estou falando no antigo, do Jim Carrey. Que ele reclama das coisas e ele é Deus por um dia. E ele vê que como é difícil. O Deus do filme, quem encontra a cena é o Morgan Freeman, que é um ator também muito famoso. E tem uma frase do Morgan Freeman que ele fala para ele, que ele fala para a esposa dele, que é uma coisa muito interessante. Ele fala assim, ó, se você pedir algo para Deus, Ele não vai te dar aquilo que você está pedindo. Ele vai te dar uma oportunidade de conquistar aquilo, de usar aquilo. Eu achei isso muito interessante. Por exemplo, se você pedir amor para Deus, Deus vai te dar amor? Toma amor aqui, ó, toma. Não. Deus ele vai te dar uma oportunidade de amar. Como assim uma oportunidade de amar, Daniel? Ele vai colocar na sua vida uma pessoa muito difícil de amar. E aí nessa dificuldade vai gerar amor. Glória a Deus. Nessa dificuldade, Deus, me dá mais paciência. Quanto mais paciência você pedir para Deus, meu querido, mais difícil as coisas vão ficar. Porque é na dificuldade, Coríntios, que a minha esposa leu, que vai gerar a paciência. Glória a Deus. Aleluia. Então, é uma outra ótica. É um outro ângulo para a gente ver a nossa dificuldade, a nossa situação. Você vê como Deus me abandonou. Só que agora você vai começar a ver como, opa, Deus está aumentando a minha paciência. Amém. Deus está me dando amor. Porque se você conseguir vencer essa dificuldade, se você conseguir amar no meio dessa tempestade, se você conseguir ter paciência no meio desse desespero, fecha os olhos e diz assim, nada vai poder me parar. Me parar, em nome de Jesus. Se você vencer um gigante de 4 metros, 5 metros, meu querido, um gigante de 3 metros vai ser bichinho para você. Obrigado, Jesus. Obrigado. A nossa vida cristã é como se fosse anticorpos, né? Você vence uma coisa aqui, é igual catar fora. Você tem uma vez, nunca mais você vai ter. Por quê? Você passa aquela dificuldade aí uma vez, o seu corpo recebe força. E a próxima vez que ela bater na sua porta, ela não vai conseguir te parar. Por quê? Porque você agora é resistente. Então, eles estavam com dificuldades. Concordando com o Coríntios, que a gente leu que a dificuldade gera paciência, gera esperança, eles estavam com uma oportunidade no deserto. E diante de uma oportunidade, quase sempre quando a gente tem uma oportunidade, a gente tem algumas escolhas para fazer. Quase sempre. O que eu vou fazer agora? Elias, quando Eliseu ia acompanhando ele, todo lugar que parava, ó, se você quiser ficar aqui, você pode ficar. Quando eu tenho uma oportunidade de receber algo de Deus, sempre vão existir escolhas. Faz parte do processo. Faz parte. Só que uma coisa que eu acho interessante aqui é que eles estavam passando muitas dificuldades. E aí, aqui a gente tem uma oportunidade. Mas olha o que aconteceu. Eles começaram a reclamar, a murmurar. Existem algumas sementes, queridos, quando a gente fala de semente, de semear, existem algumas sementes que a gente não pode plantar.
E uma semente dessas, algumas sementes, vamos ver, por exemplo, existem sementes exóticas, que quando, isso aqui eu estava estudando um tempo atrás, sementes exóticas que elas podem estar contaminadas, ou elas podem não ser da natureza do lugar, que você traz lá da África para o Brasil, da Ásia para o Brasil, da Europa, que elas não são próprias para o nosso ambiente. Sabe o que acontece? Ela pode proliferar pragas, porque não é um ambiente próprio, ela não é natural. E aí essas pragas, elas podem destruir plantações, podem destruir a sua plantação boa. Então existem, não são todas as sementes que a gente pode plantar, gente. Existem sementes ruins. E uma semente ruim que eu vejo nesse texto, e os dois caminhos que a gente tem, os caminhos do deserto. Quando você tem uma dificuldade, ou você pode receber paciência, ser gerado esperança, ou você pode semear murmuração. E aqui nesse caso eles começaram a se queixar, a murmurar, começaram a reclamar. Ah, Deus, por que está difícil, estou enjoado disso aqui já, não quero mais comer isso, não aguento mais comer isso aqui. E é na dificuldade que Deus... Deixa eu desligar esse ventilador. E é na dificuldade que Deus ele prova a nossa fé. Verdade. Na dificuldade. A gente vive isso no dia a dia. Será que vai ter como? Será que vai? Igual esse mês, irmãos. Meu Deus. Esse mês começou, né, irmão? Só Jesus. Cartão, dívida alta, valor da conta. E geralmente não acontece isso, irmão, mas acontece. No mês passado eu fiquei doente. E a gente sabe que com a saúde, você pode economizar por tudo, mas com saúde a gente não economiza. Quando você começa a ter uma coceira, quando começa a ficar preocupado, você não consegue dormir com algum problema de saúde, meu amigo. Você gasta o que você tem, o que você não tem, que você quer resolver. E aí eu estava controlado, de repente aconteceu uma situação, uma dificuldade que descontrolou. Descontrolou. Só que na dificuldade Deus prova a nossa fé. Então entrou nesse mês, eu não tinha dinheiro para pagar a dívida. E aí, entrou os ganhos. O que eu tinha já não dava para pagar. A gente já pegou, já tirou o nosso dízimo. Então, em nome de Deus. Aleluia, Jesus. A dificuldade está aí. Mas não vai sair daí. Mas vamos exercitar a nossa fé. Amém, Jesus. E as coisas começaram a acontecer, Deus começou a abençoar, e a gente está com uma escola de música, e começaram a ligar, mandar mensagem, marcar uma aula aqui, uma aula ali, uma aula ali. Glória a Deus. Resultado, a gente conseguiu o valor para pagar as dívidas. Amém. Ainda conseguiu mais para passar um mês tranquilo. Amém, Jesus. Glória a Se Deus. Deus quiser, a gente vai conseguir pagar as dívidas do mês que vem. Amém, Senhor. Por que isso acontece? Porque na dificuldade Deus prova a nossa fé. Ó, Só que toda aprovação, diga assim, toda aprovação, toda aprovação. diga toda aprovação, Toda aprovação. tem um resultado. Eu Tem sou professor. resultado. Eu sou professor. Toda prova tem um resultado. E nesse resultado da aprovação que você vai, se você conseguir passar com êxito na prova, existe bênção. Amém, Jesus. Existe, tem a vitória. Glória. E isso é interessante. Continuando. Eles começaram a reclamar. Ah, porque lá a gente começou a pedir socorro a Deus, começou a reclamar muito, a reclamar. E aí o que aconteceu? Caiu fogo do céu. E uma coisa eu tenho aprendido, querido. A gente meio que romantiza as coisas, de modo geral, mas não é bem assim. Diga assim, nem todo fogo de Deus é bom. Ali, não é? É sinal de aprovação. A gente canta, deixa queimar, deixa queimar. O texto falou aqui, se eu lesse só o final aqui, ó, o finalzinho do versículo 3, se eu lesse só ele, falando, e o fogo do Senhor havia queimado no meio deles. Oh, aleluia! Só que esse fogo aqui não era bom. Não era um fogo de aprovação. É um fogo de juízo. É um fogo porque eles estavam murmurando.
estavam reclamando, se queixando de um Deus que tinha tirado eles da escravidão, que tinha acabado de libertar eles. Eles tinham acabado de ver o mar se abrir, Deus tinha acabado de vencer o maior império de todos, que era o Egito, ali naquele momento. Deus tinha tirado eles da escravidão de mais de 400 anos, e agora eles estavam no deserto sendo cuidados por Deus, com nuvem de dia, para o sol não arrebentar com eles, e coluna de fogo à noite, Deus mandando para eles se aquecerem à noite. Olha o cuidado de Deus. E eles estavam reclamando. E aí, Deus queima sobre eles. E isso aqui é uma coisa forte. Olha o que acontece. Destrói parte do acampamento. Diz assim, acampamento. Destrói parte do acampamento deles. Aí tem os dois caminhos, começam os caminhos do deserto. Quando eu murmuro, eu escolho o caminho da murmuração, de reclamar da minha situação, ao qual eu estou vivendo uma dificuldade, eu começo a perder parte das coisas que eu tenho. O fogo caiu sobre o acampamento e destruiu parte do acampamento, ou seja, a murmuração deles gerou a ira de Deus e levou à destruição de parte que eles tinham. O que era o acampamento? A casa deles. E aí quando a gente começa a murmurar, quanto mais eu reclamo, eu não aguento mais, meu Deus, esse carro, o carro dá mais problema. Ah, Deus, mas eu não tenho dinheiro. Aí não é mais dinheiro. Ah, que Deus é esse que eu não tenho? Eu estou cansado de comer só frango. Aí daqui a pouco não tem nem mais frango. Meu querido. E aí eu começo a murmurar, o fogo de Deus, o juízo começa a cair e consumir as coisas que eu tenho. A murmuração leva à destruição. Enquanto a dificuldade, quando eu pego o caminho certo no deserto e ela me leva à esperança, ela me leva à paciência, quando eu tomo na dificuldade, quando eu opto pelo caminho da murmuração, gera a ira de Deus sobre mim, sobre minha casa. E aí, continuando sobre isso aqui, meus queridos, eles tinham muitas questões. Só que é interessante depois que eles vão começar a reclamar a partir do versículo 5. Eles começam a reclamar. Eles falam assim: no Egito nós comíamos pepinos maravilhosos. Versículo 5 vai começar a falar: quantos peixes nós queríamos, a gente podia comer à vontade, era de graça. Que saudade dos pepinos e dos melões que tinham no Egito, das verduras, das cebolas e dos alhos. Olha só, Deus tinha tirado o povo da escravidão, libertado o povo, e agora eles estavam desprezando. Agora eles estavam desprezando o que Deus tinha dado. Se nós tivéssemos um pouco de carne para comer. E o versículo 3 fala: mas agora acabaram-se as nossas forças, não há mais nada para comer, e a única coisa que vemos é esse maná. E isso aqui é uma coisa que é forte na murmuração. É o seguinte: na dificuldade, quando eu não tenho longanimidade, quando eu não tenho paciência, o que acontece? Que costuma acontecer com a gente. Diga assim: a dificuldade romantiza meu passado. Ele está lembrando do pepino. Ele está lembrando do peixe que tinha no Egito. Mas e das chibatadas? E das crianças que foram mortas lá quando Moisés nasceu? E aí teve a morte dos inocentes. E o povo que foi 430 anos escravo, e quando você é escravo, o que acontece? Você tem que trabalhar de graça. O povo que era humilhado pelos egípcios, o povo que passava fome, às vezes, enquanto o egípcio lá no palácio jogava a comida fora. E aí? E agora? A gente romantiza o passado.
Aí eu começo a passar dificuldade hoje, eu começo a lembrar do passado. Começo a romantizar no passado. Porque antigamente era melhor. Quando eu não servia, né? Você vê muita pessoa falar, quando eu não servia Jesus, eu não passava por isso. Quando eu não servia Jesus, eu não tinha essa vida. Quando eu não servia Jesus, você era escravo do pecado. Meu Deus! Quando você tinha Jesus, você gastava seu dinheiro tudo com vício. Verdade. Quando você não tinha Jesus, meu querido, você não tinha a ajuda do Espírito Santo. Glória! Quando você não tinha Jesus, você só atraía pessoa atribulada. Aí agora que você tem Jesus e tem uma outra dificuldade, porque Jesus não disse que seria fácil. Aí eu vou lá e, mas os pepinos lá do passado. Mas os melões do passado. Mas... Engraçado que depois aí Moisés também reclama. Moisés fala com Deus, quando o povo reclama com Moisés vai conversar com Deus. Poxa Deus, escolhe outra pessoa. Não aguento mais, esse povo parece nenenzinho, tem que ficar dando papinho na boca deles. Tudo eles reclamam. Tudo. Moisés também perdeu a paciência, né? Tudo esse povo reclama, Moisés começou a falar com Deus. Mas por que Deus se irritou com o povo e não com Moisés? Por quê? Qual foi a diferença da reclamação de Moisés? Qual é o tipo de reclamação que desagrada a Deus? Porque a gente é ser humano. Então vai ter coisas que a gente não vai gostar, a gente vai ter dificuldades. Jesus falou, se fosse possível, afaste de mim esse cálice. Mas qual é a reclamação? Por que a reclamação deles gerou tanta dificuldade, gerou tanta ira de Deus? Qual é a reclamação que desagrada a Deus? É quando a gente reclama, por exemplo, deles ali. Moisés, ele tinha um chamado de Deus. O que Moisés estava reclamando não era uma coisa, do passado, que era não. Moisés falou sobre o quê? Moisés falou, olha, esse povo está dando problema, o povo está reclamando, é o seu povo. O Senhor me chamou. Sabe qual a diferença da reclamação de Moisés e da reclamação do povo? Diga assim, Moisés tinha um direcionamento de Deus. A dificuldade de Moisés é porque ele queria ir para frente. Ele queria levar o povo até a terra que Deus prometeu. A dificuldade o tempo todo, Deus, não faz isso não, Senhor. Tenha misericórdia desse povo, porque senão o que vão dizer do Senhor? Que é um Deus que promete no povo. Vão dizer do Senhor que é um Deus que tira o povo do Egito para morrer no deserto. O tempo todo, a reclamação de Moisés era para melhorar as coisas. Era para evoluir. Era uma reclamação porque ele queria chegar do outro lado. O povo, já o povo de Israel, a reclamação deles que desagradava a Deus era no sentido contrário à direção que Deus mandou ir. Querendo o passado, mirando o Egito, mirando a comida do Egito, mirando a cultura do Egito, da onde Deus tinha tirado eles. Uma coisa interessante nisso aqui é que no deserto, isso que Deus falava comigo de madrugada. Dentre a libertação de Deus conosco, na nossa vida, e o cumprimento da promessa, a libertação, até chegar onde Deus quer, existe um processo que se chama deserto. E esse processo é muito difícil. A gente enfrenta muita dificuldade. É no deserto que as pessoas questionam o seu chamado, como fizeram com Arão, como fizeram com Paulo, que Paulo teve que escrever, vós sois a minha carta de missão, ou seja, porque eles questionavam o ministério. Você não é apóstolo nada. Que as pessoas questionavam, igual Moisés, por que Deus só fala com você? É no deserto que isso acontece. É no deserto que você pode perder a sua oportunidade de entrar na terra prometida, porque o pessoal fala tanto na sua cabeça, que você perde a cabeça, bate numa rocha. Essa é a dificuldade. É no deserto que as pessoas reclamam, Deus manda pão do céu, as pessoas reclamam. Deus manda carne, as pessoas reclamam. Tudo isso acontece no deserto. É no deserto que às vezes o couro está comendo
no meio do povo ali, dificuldade, fome, ou às vezes a sede. E as pessoas vêm reclamar com você, eles pegam todas as coisas em cima de você. É no deserto que você sobe no monte, sozinho. Sabe qual a dificuldade? Essa era a dificuldade de Moisés? É porque Moisés subia sozinho no monte, Deus mostrava coisas maravilhosas, extraordinárias para ele, mas quando ele descia, as pessoas não compartilhavam da mesma visão, porque ele via, ele sabia, ele sentia, mas eles não. Tudo que ele sentia era fome, era sede, era a dificuldade de não ter um lar, de ser um nômade, de morrer no deserto, a dificuldade ali, a doença. Você olhava para a direita e para a esquerda, areia. Olhava para a direita, areia. Frente areia, para trás areia. Meu Deus. Talvez faltava eles olhar um pouco para cima. Aleluia, Jesus. Só que é no deserto que tem essas dificuldades. Que você começa a murmurar. E aí, você perde parte das coisas que você tem. Tudo isso pode acontecer. Só que é interessante também. Presta atenção nisso, pega essa palavra para você. Essa é uma palavra que vai nos confronta, só que depois vou ter uma palavra que vai trazer para a gente uma esperança. Amém, Jesus. Glória a Deus. Presta atenção nisso. Receba esse momento agora, palavras de Deus, que Deus tocou no meu coração na madrugada. Também é no deserto, além das dificuldades, das perdas, é a sua família, sua irmã, seu irmão, igual no caso de Moisés, que se levanta contra você, é um discípulo que te trai, igual aconteceu com Jesus, só que ao mesmo tempo, é no deserto que você vive as suas experiências mais extraordinárias com Deus. Aleluia! Glória a Deus! É no deserto que Deus te envolve no monte por 40 dias. Amém, Jesus! Glória, glória! É no deserto que Deus fala com você. É no deserto que Deus... Você ergue o cajado, Deus abre o mar, você toca na rocha e sai água. É no deserto, é nesse deserto que você ora para Deus para o fogo apagar e o fogo apaga. É no deserto que você ora para Deus para o fogo de bênção cair, de glória e o fogo cai. É no deserto que você fala, Deus, eu quero te ver, e Ele deixa você ouvir as costas. É no deserto que você vive as suas experiências mais extraordinárias. É no deserto que você ora e acontece, é no deserto que você pede Deus faz, é no deserto que acontece experiências que te marcam para sempre. Aleluia, Jesus. É no deserto que você colhe o maná, sabe o que era o maná? Era uma semente que caía do céu, como um orvalho de noite, como uma chuva, um sereno. Ou seja, é no deserto que eu colho coisas que eu nem plantei. Amém, Jesus. É no Glória a deserto. Deus. Glória a Deus. Alguém plantou o maná? Não, Deus mandou do céu. Ou seja, você nem precisou de plantar e você está colhendo de manhã. E quando você estava dormindo, estava caindo a providência de Deus do céu. E aí você acordou de manhã e é só colher e jogar na panela. Só que aí o que acontece? Olha só o que acontece. O passado, a dificuldade romantiza o nosso passado. E aí, olha só o que acontece. Os nossos olhos são fechados. A gente fica cego para o presente. E aí, ao mesmo tempo que romantiza o passado, a dificuldade despreza o presente. Ou seja, você está vivendo coisas maravilhosas. Aquele povo estava vendo coisas maravilhosas. Aquele povo estava vendo uma nuvem cobrir onde eles passavam. Eles estavam vendo uma coluna de fogo os aquecer. Eles estavam vendo chover pão do céu. E eles só pensavam no passado. Por quê? A mesma dificuldade que romantiza torna o meu passado mais bonito. E some da minha memória a humilhação. Some da minha memória, vai gerar uma saudade desproporcional de um tempo que não era bom, mas a minha dificuldade hoje é tanta que parece ser bom o sofrimento que eu tive. Não era tão ruim assim. Eu apanhava, mas não era tão bom assim, não era tão ruim assim. Eu apanhava, mas pelo menos eu tinha isso. E aí isso também é uma coisa que acaba com os relacionamentos, por quê? Porque a pessoa fica lembrando do passado o tempo todo, antigamente, isso aqui. Antes, não existe um antes, filho. É de agora para frente. A gente tem que começar a ver os milagres de hoje. O pão caiu à noite no céu enquanto você estava reclamando. Você estava reclamando e Deus estava cuidando de você. Aleluia, Jesus. E aí o que acontece? A gente começa a desprezar o presente.
Eles falam, agora a gente tinha pepino, a gente tinha outra coisa boa, peixe, agora a gente tem esse maná, ou seja, esse maná, como se fosse qualquer coisa. O peixe você tinha que pescar, o pepino você tinha que plantar e colher, o mamão, o melão você tinha que plantar e colher. Agora, o maná você só colhe. Aleluia, Jesus. Deus está te dando. E aí você está lá reclamando. E a dificuldade, ela romantiza o passado, ela despreza o presente e ela esquece do futuro. A dificuldade é o campo dos seus olhos. E aí você não consegue ver o futuro. Que futuro? A promessa de Deus. Amém. Você se esquece da promessa. Você se esquece da onde Deus quer te levar. Meu Deus. Você esquece da onde Deus te tirou Oh, Deus. e para onde Deus vai te levar. Oh, Jeová. Santo Deus. E aí o que vai acontecendo aqui? Tem um desenho que eu gosto muito de assistir, não sei se vocês já viram, que é um desenho que chama Tá Chovendo Hambúrguer. Você já viu esse desenho? Quem que já assistiu esse desenho? Tá Chovendo Hambúrguer. É um desenho que tem um cara que é cientista de uma cidade que não é conhecida, e ele cria uma máquina, e essa máquina é a máquina dos desejos. A princípio era uma coisa para ser de comida. E aí ele apertava o botão e chovia, caía do céu o hambúrguer. Quer hambúrguer? Ele apertava o botão na máquina, caía do céu o hambúrguer. Ô, benção! E a pessoa, irmão, se tivesse comendo hambúrguer ali fora, ô, benção, hein? Glória a Deus. Hot dog, ô, maravilha. Já pensou? E aí começava a chover o hambúrguer. Só que aquilo ali começou os pedidos, muitos pedidos. E daqui a pouco as pessoas, não quero mais hambúrguer, não, quero isso seguinte. Eu quero uma pizza. Essa máquina só podia. E aí as pessoas começaram a ir lá por quê? Começaram a ir atrás da máquina do desejo. E aí começou uma coisa desproporcional. As pessoas queriam mais e mais e mais, e outra coisa, nunca estavam satisfeitos. Começou a prejudicar a saúde das pessoas e a cidade virou um caos. Olha o que aconteceu aqui nessa última passagem que a gente vai falar. Daqui a pouco, eles foram, olha só, no mesmo texto, no final. Eles reclamaram que do maná, Deus falou com Moisés, olha, eu vou mandar carne para eles agora. Estão reclamando? Estão comendo muito maná, pão, não aguento mais, vou mandar carne. E aí, aí Moisés falou, olha, como é que a gente vai ter essa carne desse povo todo? É muita gente. Aí Deus falou, você até parece que você não me conhece. Você não conhece o meu poder? Vou mandar um vento e vai cair aves aqui. Cordonices. Tipo uma galinha. Vai cair aqui, ó. Todo mundo vai comer frango à vontade. Frango assado, frango cozido, ensopado, mas à vontade, gente. À vontade. Vou comer frango desfiado. Glória a Deus. Caiu. Só que Deus sabia nada. Nem toda a vontade de Deus é a vontade de Deus, é a vontade permissível. Nem tudo que Deus dá, nem tudo que Deus manda, Ele queria para você. Só que eles começaram a reclamar tanto, pedir tanto, eu quero carne, eu quero uma coisa diferente, eu quero carne, e Deus, vocês querem? Então, recebam. Só que aí o que aconteceu? Junto com o fruto, aquela carne ali não era o maná do céu, a bênção de Deus. Presta atenção nisso. Aquela carne ali era fruto de uma murmuração. E quando eu recebo o fruto de uma murmuração, eu pedi tanto, eu reclamei, eu questionei, botei Deus na parede, eu quero isso, e eu recebo, aquilo vem com maldição. Não, vem com maldição. Não vem com bênção não, meu filho, vem com maldição. O mesmo vento que traz a carne que eu coloquei Deus na parede, questionei, falei que o maná não valia nada e eu queria meu passado. Você quer o passado? Então receba, então o vento vai trazer também as doenças do passado, vai trazer também as coisas ruins do passado, para você lembrar que aonde eu te coloquei agora é muito melhor do que de onde eu te tirei. E aí aquele vento traz a carne que é muito gostoso, carne, só que ao mesmo tempo ela traz uma epidemia.
E aquela epidemia começou a matar muita gente. Isso aí. Começou uma epidemia no meio do povo. Vocês estão matando a vontade da carne, né? Show de bola, tá comendo. Só que esse tempo vai trazer destruição também. E aí começa a mãe perder o filho, começa o pai perder o filho, começa a perder a esposa, e aquele desespero causa o povo. E aí eles se lembram do desespero. Deus Santo. E aí? E agora? Espírito Santo. Moisés ora? Falam com Moisés fala com Deus, aquele mesmo processo, e Deus acalma a epidemia. Meu Deus. Só que aquelas pessoas que morreram durante aquele processo não ressuscitaram, não. Famílias se perderam, pessoas perderam ente querido, por quê? Fruto da murmuração do desejo. E aí, olha o que aconteceu. Eles colocaram um nome nesse lugar. Quibrote Atavá. Quando eles foram embora dali, eles colocaram o nome Quibrote Atavá. Diga assim: sepultura dos desejos. Diante dos desejos, diante do desespero, a gente tem dois caminhos. Ou você sepulta os seus desejos, ou você sepulta as suas vontades, ou a sua vontade vai te sepultar, a sua vontade vai te consumir, seus desejos vão te consumir. E ali, as famílias fizeram enterros que enterraram as pessoas naquela parte do deserto. Pessoas que morreram pela murmuração, pessoas que morreram pelo desejo, pessoas que morreram pelo passado, pessoas que morreram por questionar a Deus. E o texto termina falando que eram pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne. Só que ao mesmo tempo, aconteceu uma outra solução de Deus. Moisés tinha falado com Deus que ele estava. As pessoas falavam: eu sou carregado do Senhor, divide um pouco. E aí o Senhor falou assim: ó, junta os 70 líderes do povo e a unção vai ser repartida sobre eles. No meio desse caso, no meio dessa situação, epidemia, dificuldade, desejo, quantas pessoas estavam murmurando, e aí está o caminho. Os dois caminhos do deserto. Entende? No deserto da dificuldade, olha o que Deus falava comigo de madrugada. Enquanto alguns morriam pelos seus próprios desejos, outros recebiam a unção de Moisés. Meu Deus! Aleluia! Então você está na dificuldade, você vai ter escolha. Duas portas, e uma porta vai te levar à destruição do acampamento da família, epidemia, a murmuração vai gerar destruição e a sepultura dos desejos. Olha aí, Jesus. Enquanto isso, se você escolhe a paciência, a longanimidade, se você escolhe seguir a direção de Deus, suportar a dificuldade com paciência, o que acontece? Há uma unção diferente para você. Eu recebo. E aí, quem é você hoje? É uma pergunta que Deus faz para a gente 9 horas, acabamos a mensagem. Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Quem é você? Você é o profeta que recebe a unção de Moisés? Ou você é o murmurador que morre na sepultura dos desejos? Santo Deus, glória. Quem é você, meu querido? Quem somos nós? Santo teu nome. Qual o caminho do deserto? No deserto que você está passando, você vai tomar. Qual o caminho que você vai escolher vai determinar diretamente o resultado para você. Quem somos nós no deserto que nós estamos enfrentando? Aquele que vai romantizar o passado? Aquele que esquece dos milagres que Deus está fazendo todo dia? Aquele que vai se perder, vai desprezar e vai esquecer da promessa de Deus? E aí vai ficar cego, louco por desejo, louco pela vontade de comer, de diferente. Eu quero. E aí vai botar Deus na parede, vai querer tanto uma coisa que vai morrer no deserto daquilo. Ou você vai prosseguir com a unção de Moisés, ou você vai marchar rumo à terra prometida com a unção de Moisés, ou você vai sair da sepultura dos desejos vivo. Você vai sair da sepultura dos desejos vivo
Você vai sair do lugar onde parte do povo é destruído, do lugar onde tem destruição. Você vai sair de pé, você vai sair vivo e vai ser aonde você vai receber a maior unção da sua vida. Lugar onde as famílias foram destruídas pelo desejo, lugar da murmuração, lugar onde Deus se irou com o povo, queimou o acampamento, já foi um aviso. E agora, onde Deus mandou epidemia e matou milhares de pessoas, e pessoas estavam chorando seus mortos, pessoas estavam desesperadas, querendo desistir de viver. Naquele mesmo lugar, 70 ministérios começavam. Cheio da unção, cheio do poder de Deus, da unção de Moisés. E Deus que falava com Moisés, agora tinha mais 70 pessoas para se espalhar. E agora não era só Moisés, era 70 pessoas. E as pessoas começaram a falar como profeta, as pessoas começaram a falar alto, enquanto pessoas estavam morrendo, a pandemia acontecendo, o desespero, o caos instalado na cidade, casas estavam sendo cheias do Espírito Santo, pessoas estavam sendo cheias do Espírito Santo. Então, no mesmo momento, no mesmo lugar, na mesma situação, aonde você está enfrentando essa dificuldade, onde nós, o povo brasileiro, está enfrentando uma dificuldade, é o mesmo lugar onde o ministério pode começar hoje. Amém, Jesus. Nessa dificuldade, nessa tempestade que você está vivendo, assim como Pedro, no meio da tempestade, pode ser uma oportunidade de você andar sobre você. Deus está chamando você, meu filho. Deus está nos chamando. Quem vai ser você? Vai continuar mergulhado nos seus desejos? Vai ficar para trás no deserto? Vai abandonar a promessa de Deus? Vai ficar preso no passado? E vai morrer na sepultura dos desejos? Vai deixar os seus desejos e as suas vontades te dominarem e te enterrarem no deserto? Ou você vai levantar sua cabeça, vai falar: ministra sobre mim. Deus, eu quero parte dessa unção. Deus, eu quero profetizar como Moisés. Deus, eu quero parte dessa unção. Deus, eu quero receber a unção. A minha preocupação, Deus, eu não estou preocupado porque só tem pão para comer. Deus, eu não estou preocupado só por causa de maná. Deus, eu não estou ligando para isso, para a dificuldade do deserto. A única coisa que eu estou preocupado, que eu quero, que eu desejo é a sua glória. A única coisa que eu desejo é a sua presença. Enquanto nos pediam carne, enquanto nos pediam codorniz, enquanto nos pediam pepino do Egito, tinha gente que pedia unção. Tinha alguém, às vezes, dentro de casa, lá, um pai, uma mãe, dentro de casa, falando: Deus, mostra-me sua glória. Falando: Deus, eu quero ver a sua face. E o outro estava lá: eu não quero mais pão. O Egito era melhor. Eu quero carne. Eu quero carne. E outros queriam carne, outros queriam glória, outros queriam unção, outros queriam mais de Deus. Deus, eu quero. E aí, ao mesmo tempo que Deus manda a pandemia sobre aqueles que murmuram, que Deus manda doença sobre aqueles que murmuram, Deus manda providência, Deus manda unção, Deus manda glória, Deus manda a unção, o poder sobre aqueles que esperam no Senhor. Então hoje a paciência, ela não é mais só uma coisa de tem que, para não ter raiva, não ter ira, não, suportar, não. Quando você é paciente, quando você suporta a dificuldade, há bênção sobre você, há unção de Deus sobre você. E quem vai ser você no deserto? Qual dos dois caminhos do deserto que você vai querer? Parar no meio do deserto, se enterrar com os seus desejos? Pedir carne, querer reclamar do que você tem? Ou você vai ir para a sua casa, hoje, saindo aqui, vai ajoelhar no seu quarto, vai falar: Deus, eu quero a sua glória. Deus, eu não quero pedir mais dinheiro, eu não quero pedir um carro melhor, eu não quero pedir uma casa melhor. Deus, eu não quero pedir, eu não quero reclamar, eu não aguento mais, não, Deus. Eu não aguento mais ficar sem a sua glória. Eu não aguento mais, ó Deus, passar um dia sem sentir a sua presença. Eu quero o seu poder. Eu quero agora, eu quero a unção, eu quero essa unção, ó Deus. Eu quero profetizar em voz alta. Eu quero, ó Deus, poder profetizar com Moisés. Eu quero subir no monte, ó Deus, e a nuvem de glória me envolver por 40 dias. E ouvir a sua voz. Eu quero, Deus. Feche os olhos, vamos orar. Não vou fazer um apelo, querido. Por quê? Porque Deus já deu o recado. Você tem dois caminhos para trilhar.
Ou você continua reclamando e é destruído nesse deserto e vê o fogo de Deus, da ira de Deus, destruir sua casa, destruir sua família, destruir a promessa do futuro de Deus para você e destruir a sua própria vida. Ou você larga de reclamar, começa a agradecer e pedir mais de Deus. E aí nesse momento, enquanto o caos acontece ao seu redor, Deus começa o ministério com você. Deus te chama para um novo tempo. Deus te dá uma nova unção. Eram líderes, gente. Era povo. Não é porque eu já sou líder, que eu já tenho anos de ministério, já conheço a palavra, que eu não preciso de uma nova unção. Quem disse que Deus não pode te dar uma nova unção hoje? Quem disse que Deus não pode te ungir, te capacitar novamente? Você pode ser ungido, mas você não tem a unção de Moisés. Aleluia. Quem deseja uma unção como de Moisés, querido? Quem quer que seja repartida a unção de um profeta, de um líder, do líder da libertação? Aleluia. Se você deseja essa unção, levante suas mãos. Deus, o Deus que falava com Moisés no monte, o Deus que envolvia o monte com Moisés, o Deus que tinha cuidado do povo, o mesmo Deus que permitiu ao povo acolher o que eles não tinham plantado, que alimentava, esse mesmo Deus, tu, Senhor. E eu sou tão pequeno, Senhor. Tem misericórdia de nós, mas Deus, hoje aqui como pequeno, peço ao Senhor, ó Deus, derrama sobre nós a sua glória. Divide sobre nós, ó Deus, uma unção. Eu costumo dizer que a unção não divide, ela se multiplica. Multiplica sobre nós a sua unção. Derrama sobre nós, ó Deus, uma unção de adorar em meio à crise. Uma unção de profetizar em meio à dificuldade. Uma unção de, ó Deus, de sonhar. Ó Deus, uma unção de ter sonhos proféticos no meio da dor. Uma unção de ser levantado como um exército, ó Deus, no meio da destruição. Essa é a unção que nós pedimos, ó Deus. Uma unção que nos faz parar de olhar para baixo, para frente, para o lado, para trás, para o deserto, e começa a olhar para frente, a gente vai ver coluna, a gente vai ver fogo do céu, um fogo que me aquece, mas não queima o que eu tenho, não me queima. A gente vai começar a comer o maná e agradecer, obrigado, Senhor. A gente não vai morrer no deserto, a gente não vai, Deus, morrer pelos nossos próprios desejos, não. A gente vai se levantar, a gente vai se erguer. Aleluia. O salmista também fala: uns se assentam e até caem, uns confiam em carros, outros em cavalos, uns se assentam, deitam e até caem, mas eu todavia me colocarei de pé. Nos coloca de pé, ó Deus, no meio dos nossos círculos. Nos coloca de pé, ó Deus, no meio do deserto. Nos coloca de pé no meio da pandemia. Fala conosco, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Tu és o Rei desse povo, Senhor. Tu és o Deus desse povo. Tu, ó Deus, que nos tiraste das trevas para a luz. Tu que nos tiraste das prisões interiores, prisões emocionais, prisões espirituais, maldições. Tu nos tiraste. Afogaste tudo isso no mar. Nos deu água, nos deu pão, nos deu carne. Mas essa carne aí foi da reclamação. Mas hoje nós pedimos misericórdia a Ti, Senhor. Nós não vamos reclamar mais. Vamos agradecer. Agradecer a bênção antes dela acontecer. Obrigado, Senhor. Que nós possamos viver um novo tempo, irmãos. Que nós possamos viver uma nova etapa, uma nova fase, uma nova unção. A paciência não gera, como Paulo disse, a paciência não gera só esperança. A dificuldade não gera só esperança e paciência. A paciência gera uma nova unção.
A longanimidade pode trazer uma unção diferenciada sobre você. Deus, unge-nos, Senhor. Queremos ser usados por Ti para profetizar num tempo de destruição de desejos, num tempo onde o desejo vale muito mais, a minha vontade é feita. Nós queremos profetizar a Sua vontade. Queremos falar, Deus, sobre a Sua direção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.